No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes era tetrarca da Galiléia, Filipe, seu irmão, tetrarca da Itureia e Traconite, Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. Todo vale será aterrado e todos os montes e colinas serão nivelados. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. Todas as pessoas verão a salvação de Deus. Então João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem frutos que mostrem arrependimento. Não comecem a dizer a vocês mesmos: temos Abraão como pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Amém. Galera, quem aqui tem irmão mais velho ou mais novo? Levanta a mão aí. Ó, galera. Tem alguém filho único? Tem. Cara, eu tenho um irmão mais velho, ele tem 26 anos, eu tenho 22 anos. Eu lembro, cara, quando a gente tinha uns 8, eu tinha uns 8, 9 anos, ele tinha 12, 13, a gente fazia muita besteira dentro de casa, a gente brigava muito. Como a gente estudava de manhã, tinha vezes que, cara, nossa rotina de tarde, a gente ficava junto. E sempre quando nossos pais chegavam, tinha algum problema para resolver, algum BO. E a Nilza, que a moça que trabalha lá na casa do meu pai desde que a gente nasceu, ela sempre falava pra gente: cara, quando a mãe de vocês chegar, vocês vão ouvir, hein? A gente brincava muito, assim, de sair no soco. Aí eu lembro que, cara, eu dava o soco, ele era mais forte que eu, aí ele revidava, aí eu revidava, chegava um momento que ele batia mais forte e eu ficava chorando. Coisa de criança, né? E aí teve um dia engraçado, cara, que a gente ligou para minha mãe perguntando que horas ela ia chegar. Ela falou: vou chegar, sei lá, umas 7 horas. Porque a gente sempre tinha que arrumar a casa antes dos nossos pais chegarem, senão eles davam uma bronca na gente. Cara, só que nesse dia, minha mãe não falou nada e ela chegou, tipo assim, umas 2 horas antes, sei lá, chegou 5, era para chegar 7. E aí, só que eu estava brigando com meu irmão, a casa estava toda desarrumada, e quando a gente ouviu o portão abrindo, meu irmão: Guilherme, minha mãe chegou, para de chorar, vamos, não sei o que e tal. Falei: não vou parar, vou contar tudo para minha mãe, não sei o que, não sei o que. Ele: não, cara, prometo que eu faço aí tuas vontades no resto da semana. Coisa de criança, né? Você já passou por alguma situação dessa com seu irmão? Pô, ter que arrumar a casa aí, se desculpar, perdoar seu irmão. Até filho único, quem é, teve que arrumar a casa ou o quarto para quando seus pais chegarem, você não levar uma dura. Nesse texto que a gente leu aqui, gente, João Batista diz que ele prepara o caminho para o Senhor. Não é por apenas um momento, como eu e meu irmão a gente fazia lá antes da minha mãe chegar, mas a vida dele era um testemunho para alertar o povo que, cara, o Messias prometido ia chegar. E a pregação dele era: cara, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista, ele tinha esse entendimento, cara, de que depois dele viria alguém mais poderoso, e ele fala: cara, eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Eu quero falar com vocês hoje, galera, sobre o despertar para um avivamento, assim, como a vida de João Batista ensina a gente a ter um testemunho coerente com a palavra e a ter uma vida relevante no reino. E, para começar, eu queria definir aqui rapidamente, só para a gente ter uma ideia durante a pregação e não ficar perdido, o que é avivamento. Avivamento é o próprio poder de Deus nas nossas vidas. É quando eu e você, a gente não se contenta com coisas materiais, a gente deseja a presença de Deus. É o que mais importa. Avivamento é algo notório, não há dúvidas, cara, que Deus derramou o seu Espírito. Quando eu e você, a gente tem prazer na palavra de Deus, e é isso que mais satisfaz a nossa vida. Não é apenas um momento, mas uma transformação, cara, que Deus faz no nosso coração por meio do seu Espírito. E importante, cara, o avivamento vem de Deus, não vem dos homens. E a primeira lição que eu quero trazer para a gente nesse texto é: Deus usa pessoas improváveis em lugares improváveis. Cara, vocês sabem por que João Batista teve que preparar o caminho para o Senhor? Jesus, completamente satisfeito nele mesmo, ele é Deus, cara. Ele podia chegar: cara, não preciso de ninguém, eu chego a hora que eu quiser, eu sou Jesus, é isso aí.
não precisava de ninguém preparar caminho para ele. Pô, eu não tinha resposta para essa pergunta, né? Falaram até num paredão aí na igreja, mas eu devia estar meio ligado em outra coisa. Mas aí eu perguntei para o nosso pastor Clóvis, né? E ele me respondeu. Cara, João Batista aqui, a vida dele é no sentido de preparar caminho para o Senhor, é um ato de misericórdia de Deus como um sinal que vai se comprovar. Cara, Deus deu vários sinais que seriam para comprovar que Jesus realmente é o Messias prometido. E essa parada que a gente leu agora, cara, prepare um caminho do Senhor, façam veredas retas para Ele, está escrito lá em Isaías 40. E o livro de Isaías, pô, se você não sabe, foi escrito em torno de 700 anos antes de Cristo. E um desses sinais de comprovação de que Jesus viria, cara, é a vida de João Batista. Ele é a voz que clama no deserto e prepara o caminho para o Senhor. E, cara, o último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias. Depois vem o Novo Testamento, Mateus. Se passaram 400 anos. E a gente entende esse período como silêncio profético. Meu irmão, é muito tempo. Imagina, cara, que você quer fazer uma viagem que tu está pensando há mó tempão e tal. Fala um lugar aí que você gostaria de ir. Amanhã, visitar algum lugar. Canadá. Show, maneiro. Inclusive, tem até uma amiga da mãe da minha sogra que foi para o Canadá hoje. Cara, imagina que seus pais chegam para você e falam: pô, filho, daqui a 2 meses a gente vai para o Canadá, passar 2 semanas lá. Meu irmão, você vai ficar ansioso. Quem nunca fica ansioso? Seu pai chegar para você e falar: vamos fazer uma viagem. Eu fico ansioso, começa a montar todo o roteiro. Não, vou fazer isso, vou comer aquilo, vamos visitar tal lugar, vamos comprar alguma coisa. Você já fica ansioso para fazer o que tu quer fazer lá. Imagina se demorasse 400 anos. Tu nem viveria para participar disso. Mano, é muito tempo. E esse foi o tempo, desde Malaquias até Mateus, cara. Olha o que deve ter acontecido nesse tempo todo. Muita coisa. Mas 2 paradas importantes para vocês entenderem nesse texto a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a João no deserto. E aí, cara, João, ele não veio da classe sacerdotal, ele não veio do palácio. Cara, quem esperaria que fosse João Batista, o cara que ia preparar o caminho para o Senhor? E, cara, ele vivia no deserto, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Pensa nesse cara, no deserto, anunciando o caminho do Senhor. Deus usa pessoas improváveis em lugares improváveis. Amém? Segunda lição que eu quero destacar com vocês a nossa vida deve ser um caminho para que o Senhor se manifeste. Cara, o que é o caminho do Senhor? O caminho do Senhor, cara, é a sua vida, é a minha vida. A nossa vida tem que ser um acesso para que o Senhor se manifeste. Só abrindo uma observação, cara, Deus não precisa de mim, de você, para agir, para fazer a obra dele, como a gente canta, cara, mesmo quando eu não vejo, você faz e tal. Deus não precisa da gente para fazer o que ele quer. Só que ele é um Deus tão bom e gracioso que ele quer se relacionar com a gente, cara. Ele quer que a gente incline nosso coração, que a gente ore, que a gente busque, que a gente se arrependa, para que ele se manifeste, cara. A nossa vida tem que ser um testemunho da grandeza de Deus, cara. Todas as nossas conversas, ações, objetivos, planos devem apontar para Cristo e glorificar Ele. Imagina que, você quer fazer uma faculdade de História, ou Biologia, ou Matemática. Pensa aí numa faculdade que você gostaria de fazer. Aí, vou dar um exemplo aqui. Você quer fazer uma faculdade de História. Aí você olha para o teu professor na tua escola, você fala: esse professor de História é maneiro, cara. Eu acho que, dar aula deve ser maneiro. Vou querer dar aula. Cara, se você olha para o seu professor de História, você curte e você quer dar aula de História um dia, você, pelo menos, vai perguntar para o teu professor: professor, como é que é o mercado de trabalho? Como é que é a faculdade? Como é que foi para você? Você vai querer saber um pouco da vida dele nesse sentido. E aí você vai perguntar até para você ter uma noção de que é realmente isso que você quer para a sua vida. Cara, o crente, em tudo que ele fizer, ele precisa ser um acesso para que a pessoa conheça Cristo, não um obstáculo, uma pedra de tropeço. Se seus amigos, familiares que não sejam crentes olharem para você, eles precisam, cara, ver que você é uma pessoa que testemunha sobre Jesus. A gente tem que estar preparado para responder sobre a razão da fé que a gente vive.
E, cara, muitas vezes a nossa vida é um obstáculo, cara, para que o Senhor se manifeste. João Batista, ele entendia aqui no texto que a gente leu, que a vida dele apontava para Cristo. Ele declarou, cara, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O cara refletia Jesus em todas as atitudes dele. E muitas vezes a nossa vida, cara, é uma pedra de tropeço para o nosso irmão. Se as pessoas olham para a gente, se elas vêm até nós, se elas seguem os nossos passos, elas não encontram com o Senhor. Elas vão se desviar dele. E a gente viu no Gol aqui, cara, durante a série de pregações sobre o livro de Atos, que os crentes primitivos, lá no início, eram chamados de, cara, os do caminho. Por quê? Os caras seguiam a Cristo, os caras estavam cheios do Espírito Santo, os caras preparavam o caminho para que o Senhor se manifestasse. E a terceira lição é: o arrependimento e o quebrantamento precedem o avivamento. Galera, confesso que o nosso coração deve ficar confrontado com esse tema. Muitas vezes, cara, a gente vai se acostumando a uma vida com Deus, a gente, fica na nossa zona de conforto, assim, a gente... Todo aquele entusiasmo, fervor, aquela chama, aquele brilho nos olhos, aquele primeiro amor, aquela busca da presença de Deus, aquela necessidade de revestimento do poder, cara, vai esfriando, vai acabando. Aí tu vem na igreja por vir, você vai na célula que você se sente obrigado a ir, ou porque seu namorado ou namorada, você não quer entristecer ele e tal. Aí você não presta mais contas a seu discipulador, sua discipuladora, e você vai se distanciando do Senhor e você nem percebe onde você caiu. É tempo da gente confessar os nossos pecados, galera, da gente se humilhar, da gente se quebrantar diante de Deus e se arrepender verdadeiramente. João Batista, ele pregou um batismo de arrependimento para perdão dos pecados, cara. Ele falou, arrependam-se, o reino dos céus está próximo. Se hoje a gente quer experimentar um avivamento da parte de Deus, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados e viver em novidade de vida. Quanto mais a gente conhece a soberania de Deus, mais a gente conhece a nós mesmos, quanto mais a gente se aproxima de Cristo e a gente desfruta dos deleites que só Ele pode proporcionar, mais a gente tem que chorar e se arrepender pelos nossos pecados. Só Jesus é capaz de avivar e transformar a sua igreja e cada coração. E, assim como João Batista pregou, para preparar o caminho ao Senhor e fazer veredas retas para Ele, é necessário que o povo de Deus se arrependa e tenha completa rendição ao Senhor. Amém? Eu queria agora listar com vocês 3 aplicações para a gente viver mesmo na prática. A primeira aplicação é: seja um instrumento de Deus. Galera, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar do avivamento lá no país de Gales. Depois vocês dão uma lida com calma, os detalhes são muito maneiros. Cara, era 1904, o país de Gales estava rendido, cara, bebedeira, prostituição, as igrejas estavam vazias, não tinha vigor nenhum espiritual, a igreja estava desacreditada, o pecado dominava naquele país. Cara, de repente o Espírito Santo de Deus foi derramado, avivou aquele país. Em 6 meses, mais de 100 mil pessoas encheram os templos. As multidões fluíam para a casa de Deus. Cara, Deus usou um jovem, Evan Roberts, você vai ver lá quando você for ler com calma. Cara, eu acho que ele tinha 13 anos no início, ele depois tinha 26, assim, foi um tempo assim, muito bizarro, depois você lê com calma lá. Cara, Deus usou a vida desse jovem, e o jovem orava assim, Senhor, dobra a minha vida, dobra-me, Senhor. Cara, o que eu quero ressaltar é que, cara, ladrões se convertiam, pessoas confessavam seus pecados, os pecados mais sombrios dessa terra. Teve uma limpeza geral naquele país, a igreja, cara, forte, fortalecida em Jesus, porque, cara, Deus derramou o seu Espírito e o caminho do Senhor foi preparado para que ele se manifestasse. E, cara, da mesma forma que Deus usou a vida daquele jovem lá no país de Gales, cara, Deus pode usar a sua vida hoje, assim. A gente precisa ser um instrumento na mão de Deus, a gente precisa desejar isso para que a nossa vida aponte para Cristo. E eu queria perguntar para você, cara, você deseja ser um instrumento de Deus hoje, agora? Cara, da mesma forma que Deus usou João Batista no deserto, Ele pode te usar em qualquer lugar, cara. Qualquer situação, a gente tem que estar vigilante e sensível à voz de Deus. Ele pode te usar na sua casa, na sua escola, ponto de um ônibus, na praia, meu irmão, em qualquer lugar. Quando a palavra do Senhor encontra o nosso coração e a nossa vida, a nossa missão é ir pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso que a nossa vida tem que ser um testemunho e um instrumento que aponta para Cristo. Amém?
Segunda aplicação. Tenha certeza de que a sua vida prepara o caminho para o Senhor. Cara, você é um caminho aberto para que Jesus se manifeste hoje? Será que a nossa vida é um caminho de oração triunfante? Você anda com Deus? Você tem intimidade com Deus? Você anseia pelo Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo? Você anseia pela grandeza do amor de Deus? Você deseja que as riquezas espirituais, ao ponto dos maiores desejos dessa vida, não seduzirem o seu coração? Cara, o que esse texto ensina para a gente é que a gente precisa preparar o caminho para que o Senhor se manifeste. Esse caminho é a nossa vida. Será que a nossa vida hoje é um caminho de santidade consistente? Seu namoro é puro? Seus desejos são puros? Seus desejos estão ancorados em Cristo Jesus ou nos prazeres desse mundo? Será que seu coração anseia por coisas que você pode conquistar nessa terra? Ou ele anseia pela eternidade? Seus olhos são puros? Sua língua é santa? Cara, o que Deus quer que a gente entenda, galera, é que se nós não experimentaremos um avivamento se a nossa vida não for um caminho para que o Senhor se manifeste. Será que a santidade tem sido a maior ambição da sua vida? A gente precisa consertar nossa vida hoje se de fato a gente quer viver um avivamento da parte de Deus. Cara, de nada adianta a gente orar por um avivamento se a gente não tem desejo de consertar e nos reconciliar com o Senhor. Cara, você tem amado seu irmão como Cristo ama você? Você tem ajudado seu irmão que passa necessidade? Você tem perdoado como Cristo perdoou você? Essas perguntas são para a gente olhar para a nossa vida mesmo e, cara, entender que a nossa vida precisa preparar o caminho para que o Senhor se manifeste. Uma vez que a gente foi iluminado, uma vez que a gente teve encontro com Jesus, Jesus morreu por nós, Jesus ressuscitou, hoje nós somos iluminados e livres do pecado. E hoje a gente deve, sim, testemunhar por onde quer que a gente vá sobre Jesus. Terceira e última aplicação que eu gostaria de falar com vocês é: dê fruto que mostre o arrependimento. Lá no Lucas 3, no verso 5, ele fala assim: todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. Pô, a maioria aqui já estudou geografia, né? Sabe que vale é uma depressão, beleza? Separa dois montes. Por mais que, seja uma linguagem de geografia, topografia e tal, é claro que Deus aqui está falando da nossa vida. Cara, às vezes a nossa vida é um vale. Como assim? Cara, mau testemunho, ciúmes, amargura, ódio, rancor, frieza, falta de perdão, vaidade, soberba. Cuidado, meu irmão, cuidado com a vaidade, cuidado com a soberba. Cuidado para você não achar que está com essa bola toda. Cuidado para você não ficar com o nariz empinado, sou brabo mesmo, é isso aí, sirvo lá na comunicação. E aí, tu serve aonde? Nem serve, né? Feião e tal. Cuidado, galera, cuidado. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. E, cara, a pior soberba é a soberba espiritual. Cara, às vezes é disputa, concorrência. Uma pessoa consegue uma parada que você estava querendo, ele é teu irmão aqui na igreja, e, cara, você fica com inveja. Às vezes é fofoca, maledicência. Cara, eu queria perguntar para vocês, qual vale tem estado o seu coração hoje? Deus está dizendo para a gente, se vocês querem experimentar um avivamento, esses vales precisam ser aterrados imediatamente, hoje. E, cara, Deus não diz só que os vales precisam ser aterrados, mas Ele fala no texto, as montanhas e colinas niveladas. O que a gente pode aprender com isso? Cara, montanha e colina aqui pode representar incredulidade e orgulho. Jesus disse, se você tiver fé, você diz para esse monte, sai monte, vai para lá, sai daí e tal. É claro que, ele não estava querendo que a gente olhasse para o monte especificamente, por mais que eu já fiz isso, gente, no início. Eu olhei para o monte e falei, Senhor, será que é hoje? Olhei, em nome de Jesus, vai monte. Mas, enfim, não deu certo não. Mas, cara, Deus não está falando especificamente essa parada do monte. Deus está dizendo sobre incredulidade, da gente crer, cara, no nome de Jesus. Quando a gente ora no nome de Jesus, porque a gente crê que Jesus pode fazer. E, cara, monte na nossa vida aqui é quando a gente não crê nas promessas de Deus.
é quando tu lê a Bíblia e tu não crê naquilo que está escrito. Irmãos, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel, a sua palavra é fiel, a sua palavra é viva e eficaz. Cara, Deus promete vida em abundância e dá vida em abundância. Deus promete avivamento e derrama do seu Espírito. Amém? E cara, talvez o grande obstáculo para o avivamento hoje é que a gente está com uma igreja de Laodiceia, que Jesus advertiu. Ricos, não precisamos de mais nada. Tu olha aqui para a igreja e fala, pô, meu irmão, a igreja é bonita, tudo funciona, chega a cadeira, está toda arrumadinha, todo mundo está servindo, se eu não for não vai fazer diferença nenhuma, ninguém vai lembrar de mim, os ministérios funcionam, tem louvor, tem luz e tal. Aí você começa a colocar esses desejos no seu coração e acha que está tudo certo. Cara, troca uma ideia com os líderes de time aqui, pode ter certeza que nenhum ministério está perfeito. Cara, Ele precisa de você, Ele precisa da sua ajuda, do seu serviço. Deus tem muito mais para nos oferecer. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Cara, Ele tem a suprema grandeza do seu poder. Ele tem rios de água viva para a sua vida. Ele tem maravilhas insondáveis do Evangelho. Deus tem para nós plenitude do seu Espírito. O que falta para a gente hoje buscar mais a Deus? Cara, quando começou o avivamento lá com o Evan Roberts, o jovem, ele orava assim, Senhor, dobra a minha vida, dobra a minha vida. Ele reconhecia que ele precisava se humilhar diante de Deus, reconhecer o seu estado de pecador, buscar a face de Deus. Cara, às vezes o seu coração é um vale. Você se encontra prisioneiro dos seus pecados, prisioneiro das suas paixões, dos seus vícios, das suas manias. O que esse texto diz pra gente, cara, eu queria muito que vocês guardassem isso no seu coração se a gente quer experimentar um avivamento da parte de Deus e ver a manifestação do Senhor, esses vales precisam ser aterrados na nossa vida. A gente precisa reconhecer e se arrepender imediatamente. Ele ainda fala assim, caminhos tortuosos serão retificados. Cara, é preciso endireitar o caminho torto da mentira. Aí tu fala, cara, eu estou na igreja, gente, pelo amor de Deus, não minto não. Não sei, analisa melhor o seu coração. Semente seus pensamentos, semente nas suas palavras, semente para os seus pais, para os seus amigos, manda aquela mensagenzinha lá no WhatsApp, achando que é verdade, mas não é. O que esse texto diz se esses caminhos não forem endireitados para andar na luz e na verdade, o avivamento não chega. Galera, abrindo de novo uma observação, não estou dizendo que Deus depende da gente para fazer um avivamento, não. Deus, meu irmão, derrama do seu Espírito quando Ele quiser, na hora que Ele quiser. Se quiser, meu irmão, Deus me derruba aqui agora nesse palco, qualquer um aqui, Ele tem poder para fazer qualquer coisa, mas Ele quer que o povo dele se humilhe, ore e reconheça, cara, que, só Jesus é Deus, o avivamento vem de Deus. Olha o que diz esse texto em 2 Crônicas 7, 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Cara, vou ler de novo, olha que incrível. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Cara, Deus quer que a gente se humilhe, Deus quer que a gente ore, Deus quer que a gente reconheça que, a gente precisa dEle. Agora, no verso 6 desse texto de Lucas 3, capítulo 3, verso 6, né? Ele diz, toda a humanidade verá a salvação de Deus. O avivamento, galera, quando acontece, é algo notório a todos, tanto na sua vida, quanto das pessoas que estão à sua volta. Eu gosto muito de churrasco. Quem me conhece sabe que eu gosto de churrasco. E eu gosto muito de fazer churrasco. Por quê? Porque eu faço, corto logo, tiro a minha parte, boto no potinho e dou para a galera se servir. Então já corto e como. Melhor coisa. E quando está cheio, é melhor ainda, porque até chegar no último lá para comer o churrasco vai demorar para caraca. Aí eu já corto, como. Cara, teve um dia que eu não era casado ainda não.
um amigo do meu pai foi lá na casa do meu pai fazer um churrasco, aí eu não estava em casa ainda, aí beleza. Aí meu pai, Guilherme, vem aí, vai ter um churrasco e tal, não sei o quê. Eu falei, não, beleza, daqui a pouco eu tô aí. Aí, cara, quando eu cheguei, o amigo do meu pai já tinha colocado o carvão na churrasqueira. Só que ele botou muito carvão. Eu normalmente não boto muito carvão. Eu acho que ele botou o saco inteiro, assim. Tinha muito carvão. E aí, cheguei, meu pai falou, pô, acende lá, Guilherme, e tal. Eu falei, não, beleza, vou acender. Não tinha acendedor nem nada. Eu fiz um esquema lá de um copo com óleo, botei lá um copozinho com óleo, pá, botei. Aí, liguei, acendi. Meu irmão, não deu certo. Aí, só que tinha um carvãozinho que ele pegou uma brasinha, pequenininha. Eu falei, vai ser esse carvão. Lá na casa do meu pai tem um ventiladorzinho de churrasco, bom demais. Liga na tomada, meu irmão, sai um vento bom, não precisa ficar abanando. Então, pega fogo bem. Eu falei, Senhor, vai ser nesse carvãozinho aqui. Comecei no carvãozinho. Foi. Meu irmão, deu 5 minutos, a parada tava um fogo assim, caraca, muito fogo assim, porque tinha muito carvão. Eu falei, gente do céu, e parece que veio uma parada no meu coração sobre avivamento. Eu falei, gente, que incrível, né? O carvãozinho pequenininho, com um negocinho só de fogo, joguei o ventiladorzinho, falei, pronto, esse ventilador é o Espírito Santo, assim, soprando no carvão para dar um... Cara, a parada ficou assim, um fogo absurdo. Eu falei, gente, que incrível. Cara, o que eu quero dizer com isso é, o avivamento, ele contagia, ele incendeia. Ele pode começar, cara, por uma pessoa se arrependendo profundamente. E, cara, em pouco tempo ele se espalhar de acordo com a vontade de Deus. Com o sopro do Espírito, a igreja do Senhor pode e é avivada. Pô, sabe aqueles pecados que você acha que estão normais? Tu vai cometendo, pá, pô, ninguém falou nada, meu amigo que sofre com a mesma parada, tô caindo direto, pô, todo mundo faz, ninguém me revelou nada ainda, né? Então, pô, vamos. Cara, tempo de avivamento é quando esse seu pecado te incomoda, te entristece, faz você chorar, faz você se quebrantar, faz você se humilhar, faz você se arrepender. Tempo de avivamento, meus irmãos, é quando a única condição do nosso coração é reconhecer que nós precisamos desesperadamente da graça de Deus. É quando nós derrubamos esses pecados na nossa vida, se a gente quer de fato que a nossa vida seja um caminho para o Senhor se manifestar. E, pô, Hernandes Dias Lopes, não sei se vocês conhecem, pastor reformado, calvinista, pô, fonte confiável demais. Ele falou uma parada sobre avivamento que eu fiquei assim, cara, top demais. Se você puder guardar no seu coração isso. Ele falou assim, avivamento é o próprio Cristo, visto, sentido, ouvido, recebido, amado e obedecido. Avivamento é o próprio Cristo, visto, sentido, ouvido, recebido, amado e obedecido. Meus irmãos, que a gente prepare o caminho para que o Senhor se manifeste e busque um avivamento poderoso no nosso meio. Deus é capaz de fazer hoje sim um avivamento na nossa igreja, pessoas se convertendo, pessoas vindo até esse lugar, a gente amando a palavra de Deus com o nosso coração, que a gente reconheça isso e busque o Senhor, se humilhe, enquanto ainda se pode achar. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra, Pai. Eu oro pedindo para que o Senhor avive cada coração essa noite, Senhor, começando pelo meu, Pai, por favor, que a gente se humilhe, que a gente se arrependa, Pai, que a gente reconheça o nosso pecado e queira hoje ter uma vida santa diante do Senhor, Pai. Eu oro pedindo para que os meus irmãos sejam cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, que eles desejem amar a Tua palavra com todo o coração deles, que tudo que eles fizerem, Senhor, seja para glorificar o Teu nome, Senhor. Usa a nossa vida, Pai, como um testemunho assim que Te agrada. Usa a nossa vida, Pai, para que a gente testemunhe sobre o Teu Evangelho com coragem, sem vergonha, com temor, sabendo que hoje o Senhor nos salvou e o Senhor nos chamou para uma vida em abundância. Pai, que a gente ore pedindo ao Senhor dons espirituais, para que o Senhor avive a sua igreja, abra os céus, se derrama sobre esse lugar, Espírito Santo.
Por favor, Senhor, eu oro pedindo para que a sua vontade seja feita e que o Senhor continue falando aos nossos corações, que a gente saia daqui e viva essa palavra verdadeiramente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, galera.